Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Recebi o relato do Ananias sobre o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense no campo da Liga Arena do Clube de Curitiba. Não pude colocar imediatamente no canal em função de outros assuntos relacionados ao Vasco que tinham prioridade. Afinal, o que não falta no Vasco é assunto. Então vou transmitir agora para vocês o que ele me relatou. Vamos lá. O primeiro tempo do jogo entre o Vasco e o Atlético Paranaense foi um vareio do time do Paraná. 1-0 foi pouco e uma sorte para o Vasco. O Paranaense fez seu gol com Eric aos 25 minutos, quando já estava com superioridade numérica, pois Hugo Moura, nosso volante e ex-jogador do adversário, foi expulso aos 15 minutos após ter falhado ao atrasar uma bola do meio de campo para o nosso goleiro. Um erro que fez com que ele cometesse falta no jogador do Atlético, que entraria livre na grande área. Por isso ele foi expulso. Até a expulsão, o desempenho do Vasco era sofrível, mas com a expulsão foi preciso tirar o Rossi para a entrada de João Vitor para a lateral e o adiantamento de Paulo Henrique para a volância. Mas, com nossa inferioridade numérica, o time paranaense dominou o jogo. E como não estou aqui para elogiar o adversário e nem ficar relacionando as jogadas dele e reconhecendo sua superioridade nesse jogo, prefiro simplificar o que aconteceu no primeiro tempo falando os números do jogo. Foram 12 finalizações para o adversário e nenhuma para o Vasco, além de 3 bolas na trave. Assim foi o primeiro tempo. Nada que possa nos orgulhar. No segundo tempo, inicialmente, nada mudou. Com 1 minuto do segundo tempo, nosso adversário colocou a 4ª bola na trave. Porém, aos poucos, o Vasco começou a ocupar melhor os espaços e passou a ameaçar um pouco mais o time paranaense. A primeira chance foi uma finalização de David para fora, mas a melhor foi com Paulo Henrique depois de um passe de Verratti, mas o zagueiro finalizou em cima do goleiro paranaense. No final do jogo, o Vasco finalizou 6 vezes. Foi suficiente? Claro que não. Afinal, a diferença de um jogador pesa, principalmente quando o time está em inferioridade e precisa reverter o placar. O Atlético, após perder muitos gols, como já disse, também não demonstrou muita eficácia para aumentar o placar e diminuiu o ritmo, talvez porque esperasse uma vitória mais fácil. David foi o jogador que mais tentou ameaçar o gol adversário ao finalizar 3 dos 6 chutes do time na etapa final. Com boas intervenções do goleiro vascaíno e 4 bolas na trave, pode-se dizer que o Vasco escapou de sofrer uma goleada. Infelizmente, não podemos fazer uma avaliação melhor sobre a mudança de esquema de jogo por causa da expulsão e necessidade de reforçar o meio. O Vasco começou no sistema 4-3-3, saindo do esquema de 3 zagueiros que usava, mas não foi possível avaliar se funcionou por conta da expulsão e necessidade de recompor o sistema defensivo. Pelo menos nosso treinador interino, vindo do Sub-20, demonstrou personalidade e coragem de defender seus jogadores e arriscar um sistema de jogo. O Vasco começou o jogo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton na zaga, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Galdames no meio, e Rossi, David e Verratti na frente. Durante o jogo, ele fez as seguintes substituições: João Vitor no lugar de Rossi aos 22 minutos do primeiro tempo para tampar o buraco deixado pela expulsão de Hugo Moura. Aos 20 do segundo tempo, entraram Sforza e Eric Marcos, no lugar de Matheus Carvalho e Verratti. Aos 39 minutos saiu Paulo Henrique e entrou Cleiton, e aos 40 minutos entrou Adson no lugar de David. Agora temos o Vitória pela frente em São Januário. Vou me concentrar para, quem sabe, voltar aqui comentando uma vitória do Gigante da Colina. Até lá! Obrigado, Ananias. Até breve.
E para nossos ouvintes, amigos e torcedores do Vasco, bom dia, boa tarde, boa noite e saudações vascaínas. Até logo!